Então, pessoal, o que eu gostaria de dividir com vocês, quando nós falamos sobre gestão de tributos diretos, como reduzir os impactos da carga tributária no lucro, é muito relevante, eu coloquei aqui, a gente ter um pouquinho de momento histórico, né? Do que a Receita Federal do Brasil fez aí nessas últimas décadas, né? É o uso intensivo de tecnologia, a constituição do crédito tributário pelo próprio contribuinte, a simplificação e a tributação da receita. Aqui foi criado o PIS/COFINS, né, pela Lei 9.718, em 1998. As contribuições previdenciárias, né, que foi a criação da Super-Receita, em que o INSS foi incorporado à Receita Federal do Brasil. Nós temos aqui, e o tema mais atual é o tema da transparência fiscal, ou troca de informações, a questão do beneficiário final, né? Eu diria que esse é o tema bola da vez, né? Esse último aqui, transparência fiscal, troca de informações. Então, eu estou iniciando com a apresentação com esse histórico, só para que nós tenhamos um pouco de dados, né? De como que evoluiu a tributação, o modelo, a política tributária, né? Os senhores bem sabem que a Receita Federal, ela, quando fiscaliza, ela, com sua inteligência, né, de dados, inteligência e fiscalização, ela, quando fiscaliza os 10.568 contribuintes, maiores contribuintes, ela já está fiscalizando 76% da arrecadação tributária total do país, né, em termos de tributos federais, né. Então, ela percebe também o uso intensivo de planejamento tributário, operações entre pessoas vinculadas, né, com discussão aí de transfer pricing, né, e ela vê muitas vezes uma arrecadação abaixo da capacidade contributiva. Ela vê também que 42% dos optantes pelo lucro real têm prejuízo fiscal, vem utilizando prejuízo fiscal, e tem um alto estoque de ágio e o uso de créditos, né, de créditos no PIS/COFINS, né, no regime não cumulativo, nesse aproveitamento de créditos, né? Então, esse aqui é um panorama, só como introdução para o meu tema. Pessoal, planejamento tributário é planejamento operacional. O que eu gostaria aqui de trazer, logo de início, é que é muito relevante que nós tenhamos dentro das empresas, né, nós como consultores, sejam consultores in-house ou terceiros, né, que nós tenhamos um controle da carga tributária, né, um controle muito efetivo da carga tributária no time interno. A gente controlar a alíquota efetiva, a gente está acompanhando a base tributária, né, despesas dedutíveis, né, receitas que devem ser excluídas, né. Então, ao final, eu vou só relembrar a vocês na última página como se dá a tributação do lucro real e onde nasce a alíquota efetiva e como a gente consegue reduzi-la, né? Mas é muito relevante, o primeiro item, que o planejamento tributário, ele é um planejamento operacional, é uma realização de condutas lícitas cujo resultado seja reduzir a carga tributária. São premissas fundamentais, né, asseguradas na Constituição, o nosso direito de estruturar nossos negócios da forma mais eficiente, né? Nós não devemos suportar um maior ônus tributário, e sim um menor ônus tributário admitido pela legislação, né? E há um poder, dever da administração de aferir se essa nossa conduta ela está dentro dos limites impostos pela legislação. Então, nós não somos obrigados a suportar uma alta carga. Nós devemos primar pela eficiência de carga tributária, né? Então, só para ainda tecnicamente, didaticamente, aqui é um conteúdo um pouco mais acadêmico, a diferença entre elisão fiscal e evasão fiscal. A elisão seria o uso de meios lícitos
para evitar a ocorrência do fato gerador, reduzindo ou impedindo o surgimento do dever ou obrigação tributária. E a evasão fiscal seriam os meios ilícitos para esconder, né, a ocorrência do fato gerador ou reduzi-lo artificialmente, né? Então, é sempre muito importante a gente ter esse balizador do que seria uma elisão fiscal, seriam esses meios lícitos de uma evasão, por outro lado. A evasão, não raro, ela leva à imputação da multa qualificada, né? E a representação para fins penais, a multa de 150%, né? Então, que é o chamado crime tributário. Como se faz a distinção de elisão e evasão? Essa é uma grande pergunta, né? O problema, então, é a dificuldade de fixar o entendimento a priori sobre o negócio jurídico, né? Uma consequência é a necessidade do exame de situações fáticas no caso concreto. Atos, causas, motivos, né? Para determinar a tipificação. E há uma subjetividade intensa dos julgamentos, justamente por quê? Porque, e eu sou aliado aqui, quando nós falamos sobre elisão fiscal, quando nós falamos sobre propósito negocial, eu me filio à corrente, né, do professor, dos renomados professores, né, Orlando Gomes, quando ele fala o que é propósito negocial, e veja bem, pessoal, propósito negocial não é a necessidade de uma economicidade, né, como lá no direito anglo-saxão. Propósito negocial é a existência de uma causa, de um motivo. Esse motivo ele pode ser familiar, sucessório, imobiliário, ele pode ser ele pode ser um direito concorrencial, né? Há uma série de razões que levam à sustentação do que é uma atividade, uma operação, uma transação com propósito negocial, né? Soluções possíveis seriam nós temos requisitos, nós temos estándares, parâmetros dos planejamentos, né? Para se reduzir a subjetividade dos julgamentos, né? Por exemplo, nós poderíamos ter definido na legislação o que é negócio jurídico indireto, ou o que é, né, muitos julgados trazem, o que é abuso de forma, né, o que seria isso? E nós não temos, né, os senhores bem sabem, até hoje nós não temos, por exemplo, o que é simulação para fins tributários, né? Nós temos simulação para fins do direito civil, mas para fins tributários, até hoje nós não temos, objetivamente, né? Nós não temos no nosso direito, né? No nosso direito, de forma positivada, o que seria uma simulação. Então, eu coloco aqui que soluções possíveis seriam nós temos esses estándares, né? Esses requisitos, esses parâmetros, para se reduzir a subjetividade. Então, seria também, e outro item, isso nós sugerimos lá no ano de 2011, quando nós nos reunimos, a Procuradoria, auditores da Receita, membros da comunidade jurídica tributária, né, professores, todos os estudiosos do direito tributário, nós nos reunimos e nós pensamos na criação de um procedimento de exame prévio do planejamento para se evitar a imposição de penalidades e tipificação criminal, para dar uma maior segurança jurídica. Ou seja, se, dependendo da transação, da operação, nós tivéssemos diante de um planejamento tributário, né, que mesmo que, aos olhos do fisco, tivesse efeitos de não evitar a ocorrência do fato gerador, ou seja, deveria se recolher o tributo, ao menos a penalidade ou a tipificação criminal, que é a multa qualificada de 150%, seriam afastadas, tendo em vista essa proatividade, esse oferecimento por parte do contribuinte da estrutura do
planejamento por uma análise prévia a esse exame. Nós criaremos um comitê, né? Isso foi desenhado à época, mas nós não prosperamos nessa ideia, né? Nos reunimos, mas não prosperou. Mas aqui são soluções possíveis para a gente ter uma maior segurança jurídica, reduzir subjetividade quando nós fazemos planejamento tributário. Pessoal, requisitos de planejamentos tributários eficientes, né? Planejamentos que, de fato, são oponíveis ao fisco. Anterioridade ao fato gerador, ou seja, os atos devem ser praticados antes da concretização da hipótese de incidência, né? Esses atos são prévios à hipótese de incidência. A licitude e oponibilidade dos atos. Os atos não podem ser vedados pelo ordenamento. Nesse ponto, se inclui, notadamente, a ausência de vícios dos atos jurídicos, simulação, abuso de direito, fraude à lei, né? Então, há uma necessidade de licitude desses atos. Como é possível aferir a licitude, oponibilidade, substância dos atos? Seria por intermédio do exame das particularidades do caso, especialmente dos aspectos que se revelam na esterilização do ato. Precisamos, nesse ponto, a análise do caso concreto. Muitas vezes, o caso concreto, os fatos, eles vão trazer para a gente os elementos para a gente analisar se esse planejamento, se essa operação, se essa transação, se ela é de fato oponível ao fisco, né? Se ela é lícita, se ela se caracteriza, então, como elisão. Uma pergunta aqui, exige-se tipicidade das formas? Né? O negócio jurídico indireto, pelo qual se adota determinada forma jurídica para atingir um objetivo que não lhe é típico ou usual, deveria ser plenamente viável, desde que o contribuinte assuma todas as consequências e ônus da via eleita. Eu trouxe aqui uma frase do professor Ricardo Maris, ele diz o seguinte, é essencial compreender que o negócio jurídico indireto diferencia-se da simulação porque nesta há desconformidade entre o desejado e o praticado, o que obriga as partes a realizar atos paralelos ocultos de desfazimento ou neutralização dos efeitos do praticado ostensivamente, ao passo que no negócio jurídico direto, as partes desejam e mantêm o ato praticado e se submetem por inteiro ao regime jurídico e a todas as suas consequências. Um pouco mais adiante, eu farei uma análise de um estudo de casos. Nós faremos um exame de casos para a gente entender a aplicação desses requisitos, né? Da necessidade, da licitude e da diferença de negócio jurídico indireto daquilo que seria uma simulação. Muito embora, como eu disse na introdução, não há, até hoje, no nosso ordenamento jurídico tributário, direito positivo tributário, um conceito, uma definição legal do que seria simulação para fins tributários. Alguns parâmetros que indicam substância nas operações. A aferição dos elementos do negócio jurídico típico. Seria a esterilização dos atos não pode firmar elementos próprios do negócio jurídico. Exemplo, operação de casa e separa, a gente vai ver mais para frente. Há uma ausência do affect societatis. Implementação operacional dos atos. Circulação efetiva da moeda, né? Da moeda em operações de pagamento, ou seja, há de fato o conteúdo financeiro aqui, né? Uma implementação operacional, de fato a operação ocorreu. Tempo verificado entre os atos, né, entre os atos jurídicos, adequado e proporcional à natureza da operação. Ou seja, não dá para nós termos uma operação simultânea, uma operação
desprovida de uma substância, ou seja, ela é uma operação meramente formal, uma operação que carece, né, ela é muito recheada de superficialidade. Por exemplo, quando nós fazemos uma incorporação reversa, uma incorporação às avessas, e em que imagine-se que todos os funcionários, a estrutura, o local onde a empresa se situa, foram mantidos da empresa que está sendo incorporada, né? Então, não dá, né? Seria muito adequado a gente ter uma adequação, uma proporcionalidade à natureza da operação, né? De se caracterizar uma incorporação de fato. Outro item é a ausência de neutralização dos efeitos praticados na operação. Há, então, uma necessidade de vivência desses efeitos. Parâmetros de mercado, especialmente quando os atos foram praticados entre partes relacionadas. Aqui é a necessidade de transfer price, né? Nós temos transparência, prática de preços de mercado. O propósito negocial dos atos praticados. A ausência de predominância dos aspectos tributários como motivo. Como eu disse, quando eu me deparo com uma causa ou motivo, né, por exemplo, imobiliário, societário, concorrencial, né, ou mesmo alguma discussão sobre sucessão, né, direito sucessório, então são elementos considerados para caracterizar essa substância das operações e que elas não tenham tido meramente um foco ou uma predominância tributária. Não que o motivo ou a causa tributária seja relevante, né? É relevante, mas a predominância dos aspectos tributários. Hoje, na esfera administrativa, há precedentes que já formam uma jurisprudência sobre a necessidade de outros elementos que não só os tributários para a implementação do planejamento tributário. No judiciário, a gente ainda não tem uma posição, uma jurisprudência. São precedentes esparsos, né, que vão aí discutir a legalidade versus a substância, ou, na realidade, a legalidade versus a substância sobre forma. Substância, pessoal, é adotada em outros países para atribuir efeitos tributários aos atos, né? A forma jurídica adotada é bem menos relevante do que o resultado econômico. A transação é reconhecida por seu conteúdo econômico. Muito cuidado com essa afirmação, pessoal, que é do direito anglo-saxão, que é o chamado business purpose. Muito cuidado. Eu me filio à corrente do professor Orlando Gomes, como eu disse, de que o propósito negocial, ele traz a necessidade de uma causa ou de um motivo. Não é a necessidade de um resultado econômico, e sim a causa ou um motivo jurídico. É jurídico, não é econômico. Prevalência da substância sobre forma jurídica adotada. Por exemplo, a permuta de cotas de uma empresa que tem um imóvel em seu patrimônio por cotas de uma outra empresa que somente tem recursos financeiros, né? Aqui, a forma é permuta, mas o que se faz é uma compra e venda, então, eventualmente, o ganho de capital, ou IR sobre o ganho de capital seria devido, e não é meramente uma conferência, né? Não é uma conferência de ações. Substância sobre forma. Nos Estados Unidos, o IRS, que é o Internal Revenue Service, Codification of Economic Substance, Doctrine and Related Penalties. Uma transação satisfaz o critério da substância somente se muda de maneira significativa, fora as consequências tributárias, a posição econômica do contribuinte. Eu não me filio a essa corrente, a posição econômica do contribuinte. Para mim, o propósito é um propósito, um motivo, uma causa jurídica para realizar a operação. É um propósito relevante, né? Outra questão aqui é o teste para olhar o propósito negocial. Algumas perguntas, né? Quais são os propósitos, os objetivos da operação?
da transação, a providência que resulta na economia tributária. Quais são os propósitos, objetivos, independentemente da economia tributária? Mesmo se não houvesse economia tributária, a operação se justificaria? São algumas questões que a gente se depara que nós devemos colocá-las em mesa quando a gente se depara dentro de algum caso concreto, de alguma situação, para a gente implementar um planejamento. Se o único motivo for economia tributária, a economia poderá ser considerada ilegítima. A economia tributária teria que ser a consequência, não a causa. Se significa que a economia tributária seria o único, o principal motivo dos atos praticados, o que colocará em risco os efeitos tributários respectivos. Vamos para o estudo de casos agora, só para a gente ver um pouco na nossa realidade concreta como isso se dá, né? Então, eu separei aqui algumas situações, nós podemos até aumentá-las, né? Colocar mais casos concretos. Então, vamos passar aqui para um exame de casos, né? Na realidade, pensando aqui nessa apresentação, eu tinha até separado 4. A incorporação às avessas, o caso separa, o ágil com o fundo de investimento, e eu teria também, acho que a discussão da JCP retroativa, que a gente poderia falar um pouquinho, tá? Não está expressamente aqui, mas eu converso com vocês. A incorporação às avessas. Vamos lá aos fatos do caso concreto. Ao longo do ano de 2005, a empresa autuada efetuou diversas alterações societárias que culminaram na incorporação da empresa superavitária pela deficitária. Os senhores bem lembrem, pessoal, que a gente não pode transferir o prejuízo fiscal. O prejuízo fiscal não se transfere. Além disso, a gente pede o prejuízo fiscal quando a gente muda o controle, né, e o ramo de atividade. O ramo de atividade é cumulativo. Mudar o controle do grupo econômico é normal, porque não pode se mudar o ramo de atividade, né? E o prejuízo fiscal não se transfere. Então, o que se faz? Faz-se a incorporação às avessas, ou reversa. A empresa que tem prejuízo incorpora a outra sociedade, de modo que o prejuízo se mantém naquele CNPJ. Não há uma transferência, né? Qual que é o entendimento da fiscalização? As operações foram estruturadas unicamente para aproveitamento do prejuízo fiscal pela empresa lucrativa, né? Argumentos de defesa. Afirma propósito negocial, né? Afirma haver propósito negocial que consistia em alterar as atividades de arrendamento mercantil para o município de Barueri. Teve redução da carga tributária. Que após a mudança, isso é para reduzir ISS, né? Barueri tem o ISS mais reduzido. Teve suas atividades esvaziadas, transformando-se em banco múltiplo. Considerando que a empresa já contava com banco múltiplo em São Paulo, não se justificava. Aqui o resumo: incorporação às avessas. Não existe realidade negocial quando uma empresa com registro de prejuízo fiscal, mas sem atividade efetiva e sem operação, incorpora outra empresa operacional, ainda que no mesmo grupo. Hipótese em que o ativo operacional da empresa foi transferido por meio de cisão, ficando na empresa original apenas o registro do prejuízo. Não restou justificado a realidade negocial em se esvaziar o ativo operacional da empresa, deixando apenas e tão somente com seu prejuízo fiscal. Na verdade, ao fazê-lo, criou-se uma empresa fictícia, de fachada, cujo único objetivo era reduzir o prejuízo fiscal acumulado. Tem que se tomar muita cautela, né? Qual era o entendimento anterior desse tema? Ao final, eu deixo em negrito. Se o ato praticado era lícito, as eventuais consequências contrárias ao fisco devem ser qualificadas como elisão. Então, a gente tinha uma visão antiga de que se os atos não são vedados, eles são lícitos. E se lícitos, eles levam a uma elisão tributária. A operação Casa e Separa. A operação Casa e Separa é o contribuinte celebrou um acordo de investimento comprometendo-se
a alienar participações societárias a terceiro. Posteriormente, admitiu-se o terceiro nos quadros do contribuinte, e após as devidas alterações societárias, os acionistas originais retiram-se da sociedade, deixando os ativos como terceiro. Entendimento da fiscalização. Houve verdadeira compra e venda de ações, deveria se ensejar a tributação do ganho de capital. O anterior acordo firmado demonstra a real intenção, que sempre foi alienar as ações. Argumentos de defesa. Houve propósito negocial, né? Sem a entrada do novo sócio, não seria possível manter a concessão. No caso, o lapso temporal é irrelevante, pois o acordo de investimento demonstra a real intenção das partes, né? Aqui, deve ser mantida a exigência ao restar comprovado que as complexas operações societárias levadas a efeito pela interessada nunca objetivaram a admissão de novo sócio investidor, mas sim a alienação de participações societárias. Aqui, pessoal, é aquele caso, esse caso separa, é aquele caso que funciona seja para participações societárias ou mesmo venda de imóvel, em que um sócio detém a participação societária ou imóvel na sociedade, o outro sócio ele ingressa com capital, com recursos, e aí é esse recurso que adentra a sociedade, que é integralizado, é feita uma redução de capital para aquele sócio que detinha as ações ou imóvel, para se evitar o imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Então, essa operação aqui, ela não passou pelo crivo, né? Porque, na verdade, nunca se objetivou a admissão de novo sócio. E independentemente do prazo da operação, como a gente viu aqui anteriormente, o lapso temporal é relevante, o que demonstra seria o real interesse ou intenção das sociedades, das empresas de se unirem, né? Outro precedente. A simulação existe quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna com a realidade do negócio firmado. O fato gerador decorre da identificação da realidade dos efeitos efetivamente ocorridos, e não das vontades formalmente declaradas. A subscrição de novas ações de uma sociedade anônima, e com sua integralização em dinheiro, e o registro de ágio para a subsequente retirada da sociedade com resgate de ações, caracteriza simulação de venda, né? Então, esse caso aqui não foi um caso que parou de pé. E muitas vezes até com multa qualificada. Quando identificada a convicção do contribuinte de estar agindo segundo o permissivo legal, sem a ocultação da prática e da intenção final, não há como ser reconhecido o dolo. Aqui foi afastada a multa qualificada, uma vez que o contribuinte entendia que estava amparado pela legislação, né? Estava sendo, no entender dele, na interpretação dele, seria uma elisão fiscal, né? Ô, Rogério,